sua Bíblia em Êxodo capítulo 16 novamente, aliás, perdão, capítulo 15, Êxodo capítulo 15. Pela manhã nós havíamos feito a exposição dos versos 1 a 21. Nós vimos essa primeira sessão, uma primeira situação. Eu havia explicado para vocês que nós temos os inícios da formação do povo de Israel. E nesses inícios, no capítulo 15, nós temos a primeira vez que o povo se reúne para enaltecer o nome do Senhor e eles expressarem o grande Deus júbilo. Então, nós temos um hino que é entoado. Talvez, pode ser que estejamos diante do primeiro hino registrado das Escrituras, dentro de uma estrutura realmente como a Bíblia nos mostra, a semelhança, por exemplo, dos Salmos. Nós encontramos os 150 Salmos de uma estrutura de um hino inspirado, porque a letra daquele hino dos versos 1 a 21 é uma letra inspirada, é a palavra de Deus ali sendo cantada. Moisés a registra, Deus está aquele hino a ele registra e o povo todo canta ao Senhor. Nós vemos como isso aconteceu, e nas aplicações, então, o Senhor nos ensina como que a gente tem que cantar, o que cantar a Ele, sobre Ele e a Ele, como também como cantar esses hinos de louvor ao Senhor em todo o tempo, em toda e qualquer circunstância, de forma especial nos momentos alegres, porque ali eles estavam regozijando-se com a vitória que o Senhor havia dado a eles. Não foi uma vitória qualquer, podemos assim dizer que não foi uma circunstância de uma vitória que é comum de se ver, mas ali foi uma situação onde está sendo rememorado, fixado ao coração do povo, quando Deus havia dito a eles que Ele iria revelar a glória dele para eles, e isso foi o que então captou a essência do coração do povo de Deus. E Deus os fez então, ao ver a sua glória, quando Ele salva o povo, destrói, e a maneira como Deus destrói o faraó e o seu exército, fez com que eles então jubilassem a Deus, lembrando do ser de Deus, lembrando da glória de Deus, quando eles enaltecem o poder de Deus, o poder de Deus enaltecido revelado ali no momento em que Deus os salva, e também quando eles por fim lembram que Deus é justo. Eles se dirigem a Deus, então eles dizem: "Ah, Deus, Tu és justo", porque não há ninguém como Tu, não há ninguém que possa se igualar a Ti. E eles então dizendo que Deus, na sua justiça, salvou e destruiu. Então eles reconhecem o ser de Deus, reconhecem a pessoalidade de Deus, Deus como Deus que se relaciona com o seu povo, mas também reconhecem Deus que, sendo completo, perfeito, sendo justo, Ele não apenas salva, mas Ele também destrói. E isso é motivo também dele ser glorificado. Por fim, agora nós vamos para o segundo momento, que nos versos 22 ao 27, é a segunda sessão do capítulo 15, nos leva a uma outra circunstância que ela digamos, adversa à primeira. O primeiro momento é o momento de júbilo, da alegria, mas o segundo momento, agora é uma circunstância calamitosa. Uma calamitosa no sentido físico, circunstancial, histórico, mas é calamitosa também, principalmente espiritualmente. Vamos entender como isso se desenvolve, como as coisas vão se desenrolar nessa passagem. Nós vamos ler os versos 22 ao 27. Mas antes de ler esse texto, essa pequena passagem, essa pequena currícula aí no final do capítulo 15, na leitura eu quero que você se atente a alguns pontos importantes que é o que vai desenvolver a estrutura do sermão. Eu quero que você se atente na leitura que aqui o texto foca as águas amargas se transformando em águas doces. Eu sei que na leitura você vai ver que na narrativa tende-se a realçar a nossa leitura o verso de número 24, observa o verso 24, que diz que o povo murmurou. Mas apesar do texto estar nos mostrando que as coisas se desenvolvem em torno da murmuração do povo, o ponto central do texto não é falar da murmuração. O ponto central do texto é mostrar o que Deus está fazendo com o seu povo. Então, observe que o aspecto central do texto, para a nossa
aplicação, o entendimento dessa passagem está no fato de Deus levar o povo a um lugar onde tem águas amargas, e lá Deus vai transformar essas águas amargas em águas doces. Esse é o ponto da leitura do texto, para você entender o que exatamente Deus vai nos levar no entendimento desse texto. Então, observe, primeiro, verso 22. Deus nos guia para lugares bons e ruins. Esse é o primeiro aspecto aqui do texto. Quando você vai para os versos 23 e 24, o texto vai nos mostrar que caminhos difíceis, lugares ruins, porque Deus nós estamos mandando coisa boa, mas lugares ruins, caminhos difíceis, são testes que Deus nos manda de fidelidade. Versos 23 e 24 justamente é isso. Quando você vai para a parte C do verso 25, a terceira parte do verso 25, você vai ver que ali está a ideia de Deus tratar o povo com um aspecto de fidelidade. Quando diz que o texto vai dizer, Deus provou, aliás, Moisés provou o povo de Israel. Deus usa Moisés para provar o povo de Israel com a sua palavra. Quando você vai então para os versos 25 e 26 agora de uma forma completa, você vai ver que Deus agora sim, o ápice do texto, Deus vai transformar águas amargas em águas doces. Você vai entender por quê. No enredo aqui você vai ver que o povo revela um coração amargo. Entendeu? Coração amargo, lugares, águas amargas. Em vez de Deus dar águas amargas para o povo beber, Deus vai dar água doce. E aí, por fim, no verso 27, Deus não apenas dá água doce. Você vai perceber na leitura do texto que Deus, ao dar água doce, Deus está salvando o seu povo novamente. Lembra que eu disse no sermão da manhã, no início, que se Deus não tivesse dado ao seu povo memoriais, eles não suportariam uma semana no deserto, eles iam sucumbir. Se não é Deus nos salvando o tempo todo, a gente pode dizer que a obra da salvação, ela é uma obra que constantemente é uma obra de salvação. Deus está todo o tempo nos salvando. Cuidado para você não me interpretar errado. Não estou dizendo que a gente perde salvação, Deus vai lá e salva de novo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a preservação da nossa redenção está nos atos salvíficos de Deus o tempo todo. O tempo todo Ele está nos livrando de situações onde poderíamos beber águas amargas, porque coração amargo já é. Não é verdade? Vocês não entendem isso. Mas veja, Deus não apenas nos salva, Deus não apenas dá água doce ao seu povo, mas Ele vai guiar o seu povo agora a um lugar chamado Elim. Deus vai guiar o seu povo para um lugar de descanso. Após um teste, tem descanso. Verso 27. Então vamos à leitura do texto, se você conseguir captar, pelo menos aí, o resumo dessa divisão, para que a gente possa entender a leitura do texto. A palavra de Deus diz assim: fez Moisés partir de Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sul. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas do mar, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou o mar. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os formou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios.
Pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Assim nos diz a palavra do Senhor. Amém. Oremos. Senhor, pelo teu poder e graça, nós sabemos que tu nos capacita, nos dá entendimento pelo Espírito Santo. Sabemos que pela tua misericórdia nos envolve com o coração a ouvir e dar atenção à tua palavra que já foi lida e agora ela vai ser pregada para nós. Talvez aqui, ó Deus, para alguns dos nossos ouvintes, já de imediato tendo a percepção por onde esse texto vai nos levar, Senhor. Talvez alguns estejam aqui com o seu coração predispostos a uma amargura. Talvez alguns já tenham entrado aqui, Senhor, com o seu coração amargo. Mas, ó Deus, livra-nos de ficar amargos quando ouvirmos as tuas instruções. Transforma, Deus, o nosso coração amargo com a tua doce graça. Prevaleça, Senhor, sobre todos nós e nos convença, ó Deus, das tuas verdades, para que o Senhor seja glorificado nas palavras do teu palavra. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Eu havia dito para vocês pela manhã como que os primeiros dias, como que as primeiras semanas, como que os primeiros momentos da vida de uma igreja, ela é inesquecível para nós. Geralmente os primeiros momentos da vida, não apenas de uma igreja local, mas até mesmo da vida, nossa vida pessoal, de uma maneira geral. Imaginar que são momentos importantes, memoráveis, inesquecíveis quando você casa, quando você tem o seu primeiro filho, antes de casar, tem o seu primeiro emprego. Sempre aquilo que nos vem nas etapas da vida, nos primeiros momentos, sempre é algo memorável e marcante. Mas, obviamente, como que é importante para nós, como igreja, quando uma igreja local ela tem os seus primeiros momentos, as suas primeiras experiências, sempre elas vão se tornar importantes, vão se tornar memoráveis. E os primeiros dias, as primeiras semanas, os primeiros meses, os primeiros anos, sempre é algo doce, sempre é algo agradável, sempre é algo exigente, como foi que nós vimos na primeira sessão aqui, no texto do capítulo 15. O povo jubilou pela primeira vez. E esse júbilo, esse momento de regozijo foi inesquecível para eles. Mas, nesse momento agora, o que nos importa não é apenas um começo memorável, não é apenas os momentos jubilosos. Agora o texto aqui vai nos mostrar que Deus, Ele nos guia por caminhos por onde Ele quiser nos guiar. Deus nos caminha, ou Deus nos guia por caminhos ao longo da existência, principalmente de uma igreja local, por onde Ele quiser. É muito interessante você ver, inclusive, essa sentença muito clara nas Escrituras. Quando você vai lá no capítulo 13 mesmo. Porque Deus dava a ordem a vocês vão sair do Egito e vocês vão percorrer tal caminho. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o mapa que o povo de Israel percorreu. Creio que sim, a maioria de vocês, se não todos vocês, ou alguns, e vão ver que o caminho que Deus manda o povo seguir não é um caminho rápido, não é um caminho curto, não é um caminho reto, linear. Poderiam até ter feito isso, porque eles poderiam ter seguido pelo lado nordeste para alcançar a terra de Canaã. Era o caminho mais fácil, era o caminho mais curto, era o caminho reto. Talvez até na perspectiva humana, um caminho menos perigoso, menos arriscado para não se envolver com problemas antes de chegarem à terra de Canaã. Contudo, o percurso daquele caminho mais, digamos, humanamente falando, mais viável, eles iam se deparar com os filisteus. E aí nós temos um detalhe interessante, porque Deus não deixa eles ir pelo caminho mais fácil, mais curto. A gente sempre tem o caminho mais fácil, mas Deus faz eles andarem em contornos, curvas, percursos longos, difíceis. Eles
fazem praticamente um por toda aquela região do Oriente Médio ali, porque Deus, em primeiro lugar, havia dito: eu primeiro, antes que vocês entrem na terra prometida, vocês precisam ter um encontro comigo no Sinai. Vocês devem se lembrar, no chamado de Moisés, capítulo 3, capítulo 4, Deus havia dito para Moisés: diga a Faraó que liberte o meu povo, porque eu quero que eles vá ao deserto e me adorarem. Eu vou me encontrar com eles no deserto. O deserto é o Sinai. É o primeiro momento em que Deus vai ter um encontro solene com este povo. Deus daria sua lei para o seu povo ali naquele lugar. Deus daria ordenanças, mandamentos solenemente ao seu povo. Então eles tinham que fazer aquele percurso que Deus havia ordenado. Você vê que no primeiro momento aquele percurso os leva para um lugar de risco, de perigo, porque eles se deparam com o Mar Vermelho, um lugar que naturalmente todo cercado por desertos e por lugares rochosos, eles não tinham saída, e aí veio o exército de Faraó contra eles. Deus inclusive havia avisado Moisés: eu vou fazer desse jeito, vou endurecer o coração de Faraó, farei com que eles me persigam, mas eu vou manifestar minha glória e vou salvar vocês. E foi isso que Deus fez. Percebe que Deus então os guia pelo caminho que Ele quer. Bota isso na tua cabeça. Deus vai guiar a tua vida por caminhos que Ele quiser, não é por onde você quiser. Em 2016, quando eu estava saindo da primeira igreja do Brasil de Porto Velho, eu e a minha esposa tínhamos combinado o seguinte: vamos embora de Rondônia e não vamos voltar mais. Havia uma conversa, pré-conversa, provavelmente de eu vir para o Rio de Janeiro, mas não aqui. Eu iria para Itaperuna. Já havia uma conversa, sondagem para Itaperuna, ao que me parece a divisa com o Rio e Minas, eu acho, não sei bem a localização, não me lembro na verdade, mas ao que me parece é isso. E o que me agradou muito, porque a expectativa de quem estava conversando comigo era grande, o anseio do coração deles ali de uma igreja pequena, que estava desejoso de se tornar uma igreja confessional e reformada. Eu sei que é um lugar serrano, eu gosto de lugar de serra, eu gosto de frio. Para mim é o caminho mais curto, para mim é esse. Deus nos fez ficar em Porto Velho. Você vai ficar aqui. Deus nos guia por caminhos que Ele quer. Às vezes você vai gostar, às vezes você não vai gostar. Uma coisa fundamental que esse texto nos mostra é que nem sempre teremos caminhos memoráveis e jubilosos. Mas Deus também vai nos dar caminhos dolorosos, vai nos dar momentos sofríveis, vai nos dar circunstâncias difíceis. Esse é o primeiro ponto, então. Deus nos guia tanto por lugares bons, como por lugares ruins. A primeira coisa que você percebe nessa primeira sentença, no verso 22, quando aqui o texto vai destacar no verso 22, que Moisés fez o povo de Israel sair do Mar Vermelho e seguir em frente. Olha o verso 22, está vendo aí? Fez. Essa é uma expressão que aqui nos lembra os momentos anteriores ali da primeira sessão. O povo de Israel tinha acabado de experimentar um grande e intenso regozijo, estavam em festa, mas não era possível permanecer para sempre em um momento de grande e intenso regozijo. Não era possível permanecer o restante daquele momento, o tempo todo, no litoral do Mar Vermelho. E em algum momento eles tinham que partir. A forma como o verso 22 vai inclusive nos dizer isso, nos dá a impressão de que foi um momento muito difícil para Moisés. Foi difícil para ele, como pastor daquele povo, convencê-los de sair daquele lugar e seguir em frente nessa peregrinação. Você imagine, se você puder ter em mente ali, imaginar que você estivesse junto com eles ali, e imagine o regozijo daquele povo enquanto eles festejavam o triunfo da sua vitória sobre os egípcios de uma forma espetacular e indivisível. Mas eles tinham que se reorganizarem nas mesmas fileiras como eles fizeram na saída do Egito e seguir em frente pelo deserto. Uma das coisas que a gente aprende na vida é que é bom festejar, mas
tem tempo para festejar e tem tempo para acabar a festa. É bom quando a gente vai na casa uns dos outros, vocês gostam disso. É bom quando a gente vai se alegrar por alguma razão, por mínima que seja alguma coisa que nos faça mais ainda, temos comunhão uns com os outros e temos alegria, comer, beber. Vamos alegrar, gente, mas isso tem um tempo, isso acaba. Há tempo de grande regozijos, há tempo de grande alegria, mas agora será o tempo de dificuldades e provações. Acabou a festa. Bora! Você fica imaginando Moisés tentando ali convencer o povo. Isso que a expressão fez o povo de Israel ir em frente, seguir o deserto. Ainda assim, aqui você vê que o verso 22 nos apresenta Moisés como um pastor exemplar. Quero que você guarde esse ponto, porque no final, ou melhor dizendo, lá para o caminhar do início do final do sermão, vai aparecer esse ponto aqui de novo. Moisés, repito, aparece aqui como pastor exemplar, porque seria muito cômodo para Moisés e para o povo ficarem na praia do Mar Vermelho. Seria muito cômodo para eles ficarem festejando, comemorando, mas nós temos aqui um pastor exemplar, não porque ele quer manter a empatia do povo para com ele, mas ele quer, como um pastor exemplar, levar o povo à obediência à voz e às ordens de Deus. Esse aqui é o pastor exemplar. O que é o pastor exemplar? É aquele que entende que há o tempo de festejar, mas também há o tempo de seguir em frente. Moisés sabia que ficar ali por muito tempo seria prejudicial ao povo. Seria não apenas prejudicial, meus irmãos, mas não tem coisa mais prejudicial para o crente que a desobediência à palavra de Deus. Que sentido nós temos aqui o problema da desobediência? Retardar, procrastinar o caminho que Deus quer que sigamos é um tipo de desobediência, mesmo que por motivo lícito, quando ainda estamos em um regozijo e alegria das vitórias que o Senhor nos dá. Por isso que nós temos aqui um pastor de uma igreja que não mediu esforços para convencer o povo de encerrarem seus festejos e seguir em frente na sua peregrinação. A marca da igreja, a dinâmica da vida da igreja é essa, de serem peregrinos. Ele não apenas convence o povo, mas, como eu disse, sendo um pastor exemplar, ele vai à frente os guiando. Uma aplicação muito simples para nós. Um pastor exemplar, eu estou colocando a expressão pastor no seu sentido genérico. Presbíteros, os ministros da palavra. E também é bom lembrar que pais são pastores dos seus filhos, homens são pastores das suas famílias. Então, eu quero que você entenda essa aplicação numa perspectiva geral. O pastor exemplar que nos é aqui apresentado não é aquele que agrada a todo mundo na igreja. Não é aquele pai que agrada a esposa e o filho e os filhos em tudo. Mas é aquele que demanda todo esforço para guiar a igreja local, para guiar o povo, para guiar a sua família à obediência consciente a Deus. Nós temos um caminho a trilhar. E, em particular, nós presbíteros da igreja temos a responsabilidade não de agradar o gosto dos membros da igreja, mas de guiá-los a uma peregrinação em caminhos que Deus nos der, sejam bons ou ruins. Assim é a vida de uma igreja local. Assim é a caminhada de vida de uma família crente. Eu sei pais, maridos, presbíteros. Nós sabemos como isso é difícil. Até porque, às vezes, dependendo de cada contexto, nós mesmos seremos tentados a desejar o que a família quer. Vamos ficar aqui, ou então vamos embora daqui. Vamos para um lugar melhor. Vamos para um lugar que nos encaixaremos melhor, que haverá progresso e benefícios para nós. Esse é o lugar que tem nos feito sofrer muito. Nós
pessoas não gostam da gente aqui. Sempre haverá um risco quando há de se tomar uma decisão de ficar num lugar ou de sair deste lugar. Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos não apenas a ficar no lugar quando era para ficar, mas é muito interessante você ver o nosso Senhor Jesus Cristo também instruindo os seus discípulos, dizendo a eles que quando eles fossem de casa em casa no seu trabalho missionário de pregação do Evangelho, haveriam de sempre também aprender a bater o pó das sandálias dos seus pés e ir embora daquele lugar, porque aquele lugar rejeitava o Evangelho. Amigos que tanto gostam de nós, nós nos gostamos dele, se tornam nossos inimigos, se tornam como cães e porcos que despejam, rejeitam as pérolas, rejeitam o alimento do Senhor. E nós vamos ter que bater o pó da sandália e ir embora, deixá-los em paz. E que o Senhor trate com eles, ainda que isso nos traga tristeza ao coração. Veja, considerando aqui de novo o caminho que o Senhor está nos dando no percurso desse sermão, em que nós temos um problema da desobediência. E aqui, que sentido nós temos um problema da desobediência? Nós temos alguém aqui que agora é guiado para um sentimento, para um coração que não apenas ele precisa acatar, fazer aquilo que Deus manda, mas lá no seu coração ele também precisa receber com alegria, com contentamento, aquilo que Deus manda fazer. Uma obediência completa. É isso. A obediência não apenas o que se deve fazer por obrigação, por dever apenas necessariamente por medo de sofrer as consequências de uma desobediência. Mas obedecer porque isso é bom, isso é agradável, isso é deleitoso. É uma pena que nós não tivemos tempo, eu sei que isso foi responsabilidade muito clara. Nós não tivemos tempo para abrir a aula na escola dominical. Eu ia expor com vocês, estudar com vocês uma perspectiva geral da doutrina do livre-arbítrio. É o capítulo 9 da Confissão de Fé, que trata da doutrina do livre-arbítrio. Uma das coisas que me chama muita atenção de forma prática sobre a doutrina do livre-arbítrio é que quando Deus havia criado o homem, dotado da capacidade, da liberdade que Deus havia dado a ele, uma das bênçãos dessa liberdade que o homem desfrutava antes da queda era de uma obediência natural e deleitosa. Uma das coisas maravilhosas que um pai e uma mãe, os pais disputam com seus filhos, apesar de que são pecadores porque não tem mais essa liberdade, que a perderam, nós a perdemos por causa do pecado. Mas ainda assim parece que a gente às vezes recebe do Senhor uma pequena amostra grátis do que poderia ter sido o desfrutar dessa obediência completa e perfeita, quando ela é deleitosa, quando ela é apazível, quando ela é alegre, sincera, verdadeira. Eu não sei quem já teve a experiência de você dizer assim para o seu filho: por favor, lave a louça. E aí ele vai e te surpreende, porque ele não lava só a louça, ele não lava só os utensílios que estão sujos, mas o lavar louça envolve uma série de outras atividades que estão em torno da cozinha. Lava os utensílios, seca, guarda cada coisa no seu devido lugar, limpa a pia, deixa limpa, e não apenas limpa, mas cheirosa, para não ficar o cheiro dos resíduos das coisas que foram ali limpas. Ele limpa o fogão. Isso é uma coisa rara. Por que lavar a louça? Também limpar o fogão. Tira todas as bocas ali do fogão, aquelas, não sei dizer o nome daquilo, mas aquelas partes que contemplam ali o fogão, para limpar a base do fogão, coloca tudo no seu devido lugar, tudo cheirosinho, e aí de repente você chega na cozinha e diz assim: uai, eu limpo a cozinha. Quem é que limpou a cozinha? Tem pais aqui balançando a cabeça, isso não vai acontecer nunca. Filhos, ouçam, estou dando uma dica para vocês. E aí o filho simplesmente diz: não, pai, fui eu. A filha diz: não, mãe, fui eu. Mas você limpou isso aqui tudo? Sim, eu limpei. E ela diz empolgada:
E ela fez isso, o filho fez isso, a filha fez isso, porque ama o pai e a mãe, diz assim: eu vou fazer mais um pouco, porque eu quero vê-los satisfeitos e felizes, porque eu os amo. Você entendeu o sentido de uma obediência perfeita? Isso aqui é só eu estou tentando captar ali a essência do que é, porque a gente não tem isso na prática, por causa do pecado. Nós vamos voltar a desfrutar, os únicos seres humanos que desfrutaram disso antes da queda foram os nossos pais. Olha o que eles perderam, e olha que nós também não desfrutamos dos pais. Voltemos ao povo de Israel. Deus usa Moisés para guiar o povo até um lugar chamado Deserto de Sul. E nesse lugar, agora é o segundo ponto do sermão, caminhos difíceis vão revelar coração amargo. O que contrapõe a obediência perfeita? O que contrapõe a obediência deleitosa? O deserto de Sul também, em outros textos, pode ser chamado de deserto de Etã, mas nos detemos ao nome que está aqui, deserto de Sul. Essa é a primeira fase da peregrinação de Israel como uma nova igreja. Uma igreja recém-organizada, pode-se assim dizer. Como um povo recém-organizado, ou pelo menos nessa primeira etapa dessa formação, desses primeiros inícios, como um povo que está aqui arregimentado em fileiras, seguindo para a sua peregrinação. A primeira experiência da peregrinação do povo de Israel não foi uma experiência boa. Aliás, foi traumática, foi amarga, como o próprio texto nos mostra. No deserto de Sur, eles não achavam água, eles passaram por 3 dias sem água. A menção aqui dos 3 dias sem água é para mostrar que eles chegaram ao limite de suportarem aquela situação. Por isso que perguntaram uma situação calamitosa dessa perspectiva histórica, física, circunstancial. Então, obviamente, se você imaginar que o ser humano ele pode enganar, você consegue de alguma forma enganar o seu estômago quando você está com muita fome, horas, talvez até alguns dias sem comer. A gente consegue até enganar o estômago bebendo muita água quando não se tem comida, mas não é possível fazer nada quando não se tem água para beber. Come, mas se não tem água para beber, você está correndo sempre um risco ainda maior de morrer. Por isso eu quero que você entenda que essa experiência do povo de Israel, antes mesmo da gente olhar para o coração amargo deles, entendam que foi uma situação extremamente desesperadora. Foi algo desesperador. Neste momento a gente precisa aqui ter muita cautela ao analisar o comportamento ou a conduta do povo de Israel. Nós devemos julgar o povo de Israel. Eu acho que todos nós aqui sabemos o que é olhar para esse texto e quando nós comparamos a nossa realidade a esse texto e perceber que a gente nunca passou por isso aqui. Não sei se você já tenha tido uma experiência semelhante, extremamente desagradável, e talvez isso até te ajude a olhar para o povo de Israel com outros olhos, e não com os olhos de um julgamento superficial à conduta deles. E assim, olhe bem, eu vivo numa região, e eu acho que aqui também é assim, Brasil de modo geral é assim, mas eu vivo numa região onde nós temos a abundância de água, região amazônica. Engraçado que o nosso problema não é a falta de água para beber. O nosso problema é não beber água quando deveríamos, né? Eu tenho problema de cálculo renal, porque eu tenho dificuldade de água. Não vai ser justo se julgarmos a postura dos israelitas comparado à nossa realidade, nós vamos perceber que nós somos muito piores do que o povo de Israel. Eles ficaram 3 dias sem água, sem ter o que beber. Nós temos o que comer e o que beber todos os dias. Mas é engraçado que todos os dias nós murmuramos. Todos os dias nós reclamamos. Percebeu isso?
a murmuração faz parte dos nossos hábitos culturais e sociais. O brasileiro é dado ao problema da murmuração. Eu digo isso porque a reação do povo de Israel envolveu uma murmuração. Observe que o texto mostra isso, como o texto dá um detalhe importante nessa murmuração do povo de Israel. A murmuração do povo de Israel não foi diretamente contra Deus. O texto é enfático de dizer que foi contra Moisés. E por que Moisés foi o alvo dessa murmuração? Porque foi Moisés quem insistiu, quem se esforçou em convencer o povo a seguir do Mar Vermelho para o deserto. Quem é o pastor aqui? Quem é que está conduzindo o povo? Quem é que está dizendo? Deus está nos mandando ir para esta direção, pegar este caminho, encerrar a festa e seguir em frente. Moisés. Moisés é o pastor do povo. Moisés, ele foi responsabilizado por ter guiado o povo para um lugar onde não encontrava nada. E se analisarmos bem o texto aqui está nos propondo um dilema. Eu queria parar um pouco para pensar sobre o que é um dilema. O que é um dilema? O dilema aqui é o seguinte: olhando para o texto, nós já temos a resposta. Moisés está entre obedecer à ordem de Deus de forma integral ou levar o povo para um lugar onde se tem água. Entendeu o dilema? Ou você obedece a Deus e morre de sede, ou você desobedece a Deus e vai para um lugar onde tenha água. Entenderam? Esse é o sentido da expressão dilema. E Deus havia determinado que o povo seguisse para o deserto de Sinai. Essa é a ordem que Deus já havia dado, inclusive bem antes mesmo dele enviar aquelas 2 pragas. E lá quando você vai, como eu disse antes, para o chamado de Moisés, ele já tinha dito: vocês vão se encontrar comigo no Sinai, passando pelo deserto de Sur. Muitas vezes somos colocados entre o dilema de obedecer a Deus ou de seguir por um caminho menos perigoso que difícil. Nós, pastores e presbíteros, nós que somos pais, seremos muitas vezes os mais afetados por esse teste do Senhor, por esses dilemas. Vamos guiar o povo pelo caminho da obediência ou vamos guiá-los pelo caminho menos problemático, menos arriscado? Nós, pais, vamos guiar os nossos filhos pelo caminho da obediência ou nós vamos guiá-los pelos caminhos mais fáceis de se resolver os dilemas da vida, os problemas que nós enfrentamos? Qual o caminho que nós vamos falar? Qual o caminho que nós vamos direcionar o povo e a nossa casa? Eu quero que você olhe para o verso 23 e nos diz que depois de 3 dias sem encontrar água, chegaram a um lugar chamado Mara. Ao que nos parece, o nome foi dado assim que eles chegaram, quando descobriram que ali as águas eram amargas. Porque Mara é um nome, é um substantivo próprio, que significa amar, ou significa amargurar. Ali tinha água, mas as águas eram impróprias para beber porque eram amargas. O verso 24, agora, verso 24, nos diz que o povo se irritou e murmurou contra de novo. Existe uma conexão entre os versos 23 e 24, que até, se fizéssemos uma leitura superficial, não ajuda muito você ver a relação entre as águas amargas do Mara e o texto quer fazer uma conexão com a murmuração do povo de Israel contra Moisés. O propósito do verso 23 não é falar apenas que as águas são amargas. Entenderam por que o foco do verbo, de todos esses versos, versos 22 e 27, não está apenas em falar que eles murmuraram, mas está em mostrar a relação que existe entre as águas amargas do deserto de Sur e que deste lugar passa a ser chamado Mara, com a condição do coração do povo de Israel.
Quando o verso 23 fala que as águas eram amargas, é para apontar para a amargura do coração do povo de Israel. E o resultado dessa amargura de coração foi a murmuração. Então a murmuração não é causa, a murmuração é o resultado de um coração amargo. Entendeu? Eles deram nome para aquelas águas, de águas amargas, porque eles estavam refletindo o que estava no coração deles. Vamos voltar um pouco, por favor, ao contexto do verso 22. No contexto do verso 22, o povo sai do litoral do Mar Vermelho. O texto vai nos mostrar que eles saem com muito custo, com muita insistência. O que você percebe aqui? A ligação do verso 22 até o verso 24. Obediência contrariada. Eu expliquei para vocês antes que aquela obediência que Deus exige de nós é aquela obediência perfeita, agradável, da qual ela é decoração. E aqui nós temos um problema. O povo obedece às ordens do Senhor através de Moisés, mas aqui nós temos uma obediência que ela não é verdadeira. Na verdade, é uma pseudo-obediência, porque no coração eles estão amargurados. A amargura começou lá no Mar Vermelho. Acabaram de adorar o Senhor. Estão percebendo? Acabaram de jubilar e cantar um hino ao Senhor. Acabaram de salmodiar o Senhor. E quando Deus disse: opa, então vamos seguir em frente? Eles: não, vamos, não queremos, vamos. Eu vou, mas eu não quero ir. É um exemplo muito típico dentro da nossa casa. Os pais conseguem de novo, né? Você diz para o filho: faça tal coisa. Ou quando também diz: não é para fazer assim. Principalmente os pequenininhos, né? Os pequenininhos. O caboclo não sabe nem falar ainda. Ele olha para a tomada e ele sabe que não pode botar o dedo, porque você nunca falou para ele. O que é isso? Ele é um ser humano, um ser moral, um ser consciente, tem raciocínio, é raciocínio igual você. Só não sabe ainda falar, não tem a mesma maturidade que você. Mas ele já sabe discernir o que é certo e errado, naquilo que é da maturidade dele, porque a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 2, versos 14 e 15, que Deus colocou no coração do homem a sua lei moral. E aí de repente ele olha para a tomada e está com vontade de enfiar um dedo nela. Vocês pais percebem. Você olha para ele, talvez basta uma palavra: não. Tomás me diz: não faça isso. Se ele não fizer, ele olha para você te testando, e o olhar dele está dizendo o seguinte: não colocarei o dedo, mas eu não gostei. Você tem que dar essa aula. Você pede para o menino: pare de pular no sofá, o sofá vai estragar. Ele já sabe falar, sabe as mãos, sabe articular a sua fala, ele sabe andar, e ele está pulando no sofá. Você diz para ele: se você não parar de pular, eu vou te disciplinar. O problema não é pular no sofá a priori, o problema é a desobediência. Entendeu? O problema, a disciplina leva a se tratar o problema da desobediência. Sempre é isso que o da disciplina. Ele para de pular, mas ele fica te olhando e dizendo para você com os olhos dele: eu parei de pular, minhas pernas não estão pulando, mas no meu coração estão, e pulando muito mais alto do que você pensa. Entenderam o problema do povo de Israel? A tal da obediência contrariada, que vai resultar inevitavelmente em uma amargura de alma. A obediência contrariada, que é um tipo de desobediência, vai levar esse crente a alimentar um coração amargo. O povo de Israel passou por estes dias de caminhada escondendo a sua insatisfação de alma, que resultou em amargura de alma. O coração deles
estava como aquelas águas amargas do deserto do sul. Deus é didático. Ele nos ensina o seu povo, não só falando, mas Ele ensina também levando o seu povo a ver como eles estão em meio ao cenário que eles são inseridos. Sempre as circunstâncias e os cenários que Deus nos coloca, eles têm uma semelhança com o nosso coração. Nós como crentes, precisamos ter esse discernimento. Observe bem a circunstância que você está vivendo. Se você está enfermo, que tipo de enfermidade é essa? Quais são os problemas que você tem enfrentado, seja na sua casa, no seu relacionamento com a sua esposa, ou vice-versa, na sua relação com os seus filhos, os problemas que você enfrenta com eles, as dificuldades do dia a dia, da vida da igreja, na relação membros e pastores, presbíteros e diáconos, as dificuldades externas, as provações, tudo o que acontece conosco tem semelhanças, tem similitudes sobre como está o nosso coração. É impressionante como Deus é didático. Ele é perfeito em ensinar as coisas de forma prática para nós. Você tem que tomar lá dentro, não está nos cursos do sermão, mas eu quero chamar a atenção a nós em relação a esse perigo, porque os bons crentes, os crentes piedosos, são os mais suscetíveis à vitimização. Os bons filhos são os filhos que geralmente se vitimizam quando desobedecem, porque se acham no direito de dizer: eu sou um bom filho, e reconheço como um bom filho, eu respeito meu pai, respeito minha mãe, eu não os trago decepções escandalosas, então às vezes eu tenho direito de fazer o que eu quero. Vejam como nós somos hábeis em esconder no nosso coração a nossa amargura de alma, quando obedecemos a Deus contrariados no nosso coração. Isso se chama perversidade, irmãos. Não tem nome para isso. Toda amargura de alma é resultado de um coração desobediente e rebelde. A amargura de alma fez com que o povo viesse se esquecer em 3 dias da vitória marcante e inesquecível que Deus havia dado para eles. 3 dias de amargura no coração fez o povo de Israel se esquecer de que o Senhor havia revelado a glória deles para ele. Imaginou? Como se segue? Mas Deus nos leva propositalmente para baixo, a fim de testá-los. E naquele lugar de águas amargas, Deus fez com que o povo revelasse o que estava oculto no seu coração. Eles tiveram de vomitar essa amargura, e o vômito dessa amargura se chama murmuração. Me permita dar uma definição muito simples do que vem a ser a murmuração. A murmuração nada mais é do que um tipo de vômito. É uma coisa desprezível, nojenta, imunda, mas é como um vômito. Nós vomitamos reclamações contra o Senhor, o que nos leva a perceber a diferença entre lamentar e murmurar. Os salmos estão carregados de lamentos, as orações de lamentos contêm reclamações. Mas olha a diferença do que é lamentar e do que é murmurar, porque às vezes pode se confundir as duas das palavras que soam. A lamentação é reclamar a Deus, enquanto que a murmuração é reclamar contra Deus. Deus nos dá o privilégio gracioso de reclamar, de desabafar. Deus nos dá o privilégio gracioso de dizer: até quando, Senhor? Porque, Senhor, Ele nos dá isso. Então diga, mas diga sempre reclamando a Ele. O reclamar a Ele significa: tu és o meu socorro. Todos os salmos de lamento começam com gritos de desespero, gritos inexprimíveis, gritos aterrorizantes. Mas eles sempre vão terminar dizendo: eu te louvo, Senhor, apesar de estar carecendo imediatamente do teu socorro, apesar de estar no limite da minha situação, eu confio em ti e jamais me abandonarei, porque tu és a minha salvação. A murmuração, ele não diz isso. A murmuração, ele apenas diz: o que haveremos de beber, Moisés? São tão covardes, a murmuração nos torna tão covardes, que em vez de sermos
homens e mulheres suficientes para discutir a quem de fato é o responsável por isso. Nós nos dirigimos aos representantes dele para provocá-los mais ainda. Deus usa situações amargas da vida para revelar a amargura do nosso coração. Deus propositalmente tira algo de nós para revelar a nossa insatisfação e a nossa suposta falta de alguma coisa do tanto que ela temos. Agora, o terceiro ponto do sermão, um teste de fidelidade. O propósito disso, testar a fidelidade do povo. Vamos entender um pouco mais esse terceiro ponto, saindo de Êxodo 15 e vamos para Números, capítulo 5. Números, capítulo 5, versos 18. Vamos ver até o verso 24. Eu vou ler primeiro e depois eu vou explicar esse texto e vocês vão entender qual é a relação que essa passagem tem com Êxodo 15, os versos 22 a 27. O contexto dele é o seguinte, olha a leitura do texto. Número 5, a partir do verso 18. Número 5, a partir do verso 18. Apresentará a mulher perante o Senhor e soltará a cabeleira dela e lhe porá nas mãos a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes. A água amarga o traz consigo. A maldição estará na mão do sacerdote. O sacerdote a conjurará e lhe dirá: se ninguém contigo se deitou, e se não te desviastes para a imundícia, estando sob o domínio do teu marido, destas águas amargas amaldiçoantes serás livre. Só um pouco de observação rápida. As águas amargas aqui são águas amaldiçoantes. Beber águas amargas nesse ritual de teste, é um teste entre marido e mulher por meio do sacerdote. O marido está suspeitando que a mulher o traiu com outro homem. Não tem provas. Então se faz esse ritual. Você vai ficar até atento no contexto. E no ritual envolve beber águas amargas, porque são águas amaldiçoantes. Ao beber dessa água amarga, se ela havia pecado contra o Senhor e escondido esse pecado na traição com o marido, ao beber dessa água, ela seria amaldiçoada. Então são águas amaldiçoantes. Verso 20. Mas se te desviastes quando, sob o domínio do teu marido, e te contaminastes, e algum homem que não é teu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá: o Senhor te ponha por maldição colocada no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre, e esta água amaldiçoante penetre nas tuas entranhas para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: amém, amém. E o sacerdote escreverá estas maldições no livro e com a água amarga os apagará. E fará que a mulher beba a água amarga e traz consigo a maldição, e sendo bebida, lhe causará amargura. Águas amargas, que amaldiçoou, e causará amargura. Quando Deus entrega uma pessoa a amargura do coração, isso é justo. Nessa passagem aqui, nós temos um ritual de teste de fidelidade. Quando um homem desconfia que a sua mulher o traiu com outro homem, não tem como ele provar isso pelo efeito flagrante, e ela deveria tomar uma água amarga e o sacerdote lançaria sobre ela um julgamento. Se realmente ela tivesse traído o marido, ela seria amaldiçoada na presença do outro, aquela água amarga. Eu quero que você perceba então, a relação que há entre as águas amargas do mar, quando Deus leva o povo a esse lugar, com esse teste que é mencionado em Números.
O povo está cheio de amargura, e essa amargura é resultado de quê? Infidelidade para com Deus. Desobediência é fruto de infidelidade. Por isso que Deus leva o povo para Mara e os fez se depararem com águas amargas. Aquilo que aparece no texto em relação ao livro 5 é um julgamento que Deus está fazendo para o povo de Israel. Uma advertência, um aviso que a infidelidade do povo foi descoberta, não tem como esconder isso diante dos olhos do Senhor, e eles seriam amaldiçoados. Mas entra o quarto ponto do sermão. Em vez de águas amargas, Deus vai dar para eles beber água doce. Olha os versos 25 e 26. Deus não fez o povo beber aquelas águas amargas, porque beber essas águas amargas significava serem amaldiçoados. Ao contrário, Deus revela a sua graça e mais uma vez, como de muitas vezes, Ele vai fazer isso. Ele vai poupar a vida do seu povo, lhes dando não apenas água potável. Uma coisa é você beber água potável, outra coisa é você beber uma água doce. Eles não beberam nada semelhante à Coca-Cola ou refrigerante, nem refresco. Não, eles beberam água doce. Não tem como eu não sei nem como explicar isso para você. Que gosto isso tem? Não sei. Talvez no novo céu e nova terra nós vamos experimentar isso. Água doce. Não é só apenas água potável, própria para consumo. Não, é uma água diferenciada. É uma água doce para beber. Como que isso acontece? Primeiro, nós temos, antes de Deus transformar a água amarga em doce, a murmuração do povo de Israel contra Moisés resulta em uma série de situações agora. Olha o verso 25. Então Moisés clamou ao Senhor. Eu não sei, se eu tivesse lá com esse povo, eu tinha pedido demissão dessa igreja, como pastor. O problema é que só tem essa igreja, só tem um pastor. O pastor ficar sem igreja, a igreja ficar sem pastor. Se pedir demissão, não tem que ter essa aqui. Na antiga aliança só tinha uma igreja, não tinha várias igrejas. Mas o ponto é esse, claro. O texto novamente nos reporta aquilo que eu disse para vocês lá no início. O exemplar pastoreio. Um pastor exemplar. O pastor exemplar, nos diz aqui Moisés, que como um pastor exemplar, ele não vai brigar com o povo, ele não vai esbravejar o povo, ele não vai xingar o povo, sei lá o que ele poderia ter feito. Mas não. O texto diz que Moisés clamou ao Senhor. Moisés pacientemente agiu como um intercessor. A figura do intercessor ideal está projetada aqui nessa postura de Moisés. Clamar ao Senhor e falar. Vamos sair um pouquinho. O intercessor é a primeira coisa que acontece quando o Senhor salva ou encontra o seu povo. O intercessor aqui nesse contexto sabe das dificuldades do sofrimento do povo. Ele está junto com o povo, ele também está sem beber água há 3 dias. E ele também está numa situação que ele está olhando para águas amargas. Mas vamos beber o quê? Ele também está na mesma situação do povo. Ele sabe que essa dificuldade na pele, na alma, ele só sofreu junto com o povo. O pastor está sofrendo junto com o povo. Ele sentiu na pele esse desespero, ele sentiu na pele essa dor do povo. Mas apesar do povo agir com amargura de alma, infidelidade, o intercessor exemplar tem paciência com o povo. Ele não julga de imediato o povo, ele não julga precipitadamente o povo, mas ele considera as fraquezas do povo. Ele não os abandona,
mas ele recorre a Deus em favor deles. Ele está aqui em oração intensa, ele está aqui em oração vívida, antes de julgar com suas palavras o povo. Primeiro ele ora ao Senhor em favor desse povo. O que nos reporta, meus irmãos, em alguma medida o papel dos presbíteros e dos ministros da igreja, não apenas em falar, pregar, ensinar, aconselhar, julgar também as causas e os assuntos do povo, mas é parte inerente do ministério, é essencial ao ministério do presbítero, docente regente, que também interceda, clamem pelo povo, e orem pelo povo. As atividades são primordiais na vida dos presbíteros. O ministério de pastorear uma igreja, de ensinar e orar. Isso que os apóstolos falavam na eleição dos diáconos. Eles cuidarão da mesa, os órfãos da Bíblia. Nós cuidaremos da palavra e da oração. Quando Deus nos dá ministros e presbíteros que se esforçam e se desgastam, tanto na pregação como na oração, é sinal de que Deus tem tido misericórdia desse povo. E Ele não permitiu que este povo, cheio de amargura, cheio de ingratidão no coração, pegam áreas amargas. Em segundo lugar, Deus transforma agora aqui as águas amargas em água doce. A partir do verso 15, a partir do verso 25, quando diz o texto: o Senhor lhes mostrou o mar, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Nos diz que Deus ordenou que Moisés lançasse uma árvore, não sei que árvore é essa, não vou me deter a explicar isso, não é o ponto do texto, pelo menos eu entendo que não. Uma oportunidade pode ser que a gente possa explorar isso de alguma forma, se assim Deus nos der. A Bíblia ela é proveitosa em tudo, né? Mas no momento eu não quero me deter esse ponto. Eu quero chamar a sua atenção para o que acontece quando Deus ele purifica aquela água. O foco aqui é mostrar que Deus providenciou salvação, não por meio natural, mas por meios sobrenaturais. A amargura de coração do homem não pode ser tratado de forma natural. O remédio para tratar a amargura de coração é por ações sobrenaturais da graça de Deus. Você que tem um coração amargurado, seja lá por qual motivo, você não vai poder se livrar desta amargura de alma se não for pela ação sobrenatural da graça de Deus. A amargura não é uma doença psicossomática. O psicólogo não vai resolver o problema da sua amargura. O psiquiatra, dando os remédios que você toma, não vai resolver o problema da sua amargura. A amargura é uma enfermidade espiritual. Sabemos que a amargura ela pode criar vários tipos de fortalezas para que ela se esconda e não saia do coração do homem, para que ela fique protegida. Essas fortalezas elas podem aparecer em doenças, como eu disse, psicossomáticas e doenças físicas. Ela pode vir por meio de uma ansiedade, ela pode se proteger por meio de uma síndrome de pânico, disfunções intestinais, gastrite, diabetes, depressão, qualquer coisa que você possa fazer. Quando essas coisas aparecem, elas servem de justificativas para esconder o real problema do coração do homem, que neste contexto é a amargura, é a rebeldia, é a insatisfação contra Deus. Em vez de você se entristecer pelos seus pecados, você se entristece por Deus. Percebeu o problema? Vamos ser gratos. Mas em terceiro lugar, Deus cura a nossa amargura, Deus cura a nossa insatisfação por meio da sua palavra, a partir do verso 25. Quando o texto nos diz que, primeiro, o texto vai falar, Deus provou o povo de Israel através de Moisés. Deus provou o povo naquele lugar. A palavra de Deus é como Deus nos sentenciando e revelando as coisas do nosso coração.
Hebreus nos deixa isso muito claro no capítulo 4. A palavra é uma história de dois grupos que revela as nossas entranhas. É muito interessante como que a palavra de Deus é o filtro que Deus usa para julgar os corações de todos os ouvintes aqui presentes. A igreja era dividida em dois grupos. Acho que você já ouviu isso nos sermões anteriores com o pastor Érico, tenho certeza. Eu já ouvi isso dentro das pregações. Mas antes mesmo da palavra de Deus nos anunciar a salvação, a palavra de Deus ela é anúncio de sentenças e juízos contra os nossos pecados. E há dois grupos que são julgados: os que vão ouvir a palavra e vão recebê-la no seu coração, ainda que doa, ainda que sejam humilhados, ainda que sejam esmagados na sua arrogância, na sua soberba, mas a aceitarão dentro do seu coração, envergonhados, humilhados, e recebendo a palavra do Senhor, arrependendo-se dos seus pecados. Mas haverão aqueles que não vão ouvir. E é muito interessante como isso é um processo de seleção espiritual no meio do povo de Deus, porque os que não suportam ouvir a palavra vão embora. Eles não vão ficar aqui, eles vão sair daqui, não suportarão mais ficar ouvindo esses sermões. Mas aqui Deus prova, e esse é o sentido da expressão provar, colocar diante deles o que é a verdade para que eles sejam confrontados, ainda que isso doa, para que sejam salvos. Porque o texto diz que Deus lhe deu ali estatutos e uma ordenação. Deus reafirma nisso o seu pacto, novamente uma questão pactual. Deus está ali reafirmando o seu pacto de graça com esse povo, exigindo deles fidelidade. Olhe, por exemplo, a parte A do verso 26. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, os que enviam sobre os egípcios. Deus se apresenta a eles como o Deus que os cura da sua amargura, que os cura da sua fidelidade, a parte de 100, verso 26. Pois eu sou o Senhor que te sara. Aqui poderia ter acabado o povo de Israel com apenas uma declaração: bebam dessas águas amargas, porque eu sou o Senhor Mara. Eu sou o Senhor que revelará a amargura do vosso coração, e os amaldiçoarei. Em vez de Mara, é Sara. Eu os curarei. E isso, Deus providenciou ao seu povo um lugar onde eles pudessem repousar, descansar, recompor as suas forças, recompor o seu ânimo, o seu vigor. Que é o verso 27. E nos diz: então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Olha, a imagem das águas, ela está permeando o cenário como elemento de graça ao Senhor. Preste muita atenção no verso 27, os números mencionados, 12 pontos e 50 palmeiras, porque eles aqui não estão aleatórios, mas eles têm um propósito, eles têm um significado. Vocês sabem muito bem que números na Bíblia têm aqui o seu sentido, têm os seus conceitos bíblicos, teológicos. Deus os manda para o oásis, onde havia 12 pontos, 70 palmeiras. Por que 12 pontos de água? É só você lembrar: uma fonte para cada um. Isso aqui representa abundância, não vai faltar água para ninguém. Uma fonte para cada um. 70 palmeiras. As palmeiras me lembram muito daquela imagem de Débora. Deus usa uma mulher como exceção para ser juíza do povo de Israel. E os juízes tinham o costume de se sentarem aonde para julgar o povo? Nas palmeiras. As palmeiras são lugares de sombra, lugares para você inclinar a cabeça e descansar, que você está vindo uma viagem muito longa. Esse era um costume comum dos viajantes, quando encontravam lugares onde havia sombra, para se deitarem e descansar e depois seguir viagem. Mas na verdade, as palmeiras aqui, elas têm uma figuração muito interessante, como que o lugar que Deus reservou
confortavelmente para que os anciãos do povo de Israel pudessem julgar o povo. O lugar ali, o momento onde eles teriam para tratarem os pecados do seu coração, serem aconselhados, serem chamados em aconselhamentos particulares por todo o povo ao arrependimento, serem chamados a confessar os seus pecados, serem chamados debaixo da sombra que o Senhor havia dado a eles com aqueles anciãos, para que houvessem agradáveis palavras, mas sérias palavras, de chamamento, de arrependimento, de quebrantamento, de sondagem do coração, um lugar de descanso, não apenas do corpo, mas da alma, principalmente da alma. O que nos reporta no verso 27 ao oásis que Deus sempre nos dá nos nossos dias. Em meio aos testes amargos que Deus nos dá durante os dias da semana, Ele não nos deixa sozinhos. Ele não nos deixa à mercê dessas experiências amargas de segunda a sábado, mas Ele providencia, em meio a esta peregrinação de dias difíceis e de grandes amarguras, um oásis chamado igreja e também chamado dia do Senhor. Deus nos dá 12 fontes de água e 70 palmeiras que nos refrescam, que nos dão descanso. Isso é o dia do Senhor, isso é a igreja do Senhor. Não fique envergonhado quando o conselho precisa te chamar para te defender, porque as repreensões do conselho da igreja ou as repreensões do aconselhamento pastoral se chamam 12 fontes, 70 palmeiras. Deus está te dando, na verdade, um refrigério para a sua alma. É no dia, principalmente esse é o campo que eu quero destacar, porque é no dia do Senhor que Deus nos dá um refrigério para recompor as nossas forças da alma em meio a uma caminhada extremamente difícil e dolorosa e longa no deserto apóstolo. Para concluirmos o sermão, para trazer algumas aplicações para você. A primeira aplicação que nós devemos fazer é que a nossa caminhada até a terra prometida, o novo céu, a nova terra, ela não é feita apenas de regozijos, não é feita apenas de cantos de vitórias, mas muitas vezes Deus vai querer ouvir também nas nossas adorações, nas nossas devoções. Ele vai querer ouvir cantos de lamento. Ele vai querer que nós cantemos também favores. Ele vai querer ouvir também, igual o Salmo 137, as margens do espírito da Babilônia. Éramos pressionados para cantar os hinos de Sião, para que zombassem de nós. Como poderia cantar aqueles hinos? Se a minha alma está seca. Às vezes Deus vai querer que cantemos hinos de lamento. Deus nem sempre nos guia por situações e experiências boas e agradáveis, mas faz parte da didática divina nos guiar por experiências amargas e difíceis. As experiências são amargas, mas o seu coração não pode ficar amargo. A segunda aplicação é que Deus sempre vai providenciar testes difíceis para o seu povo. Haverá momentos em que Ele vai cortar o florescimento da doce. Ele vai nos levar para fontes de águas amargas, para nos testar, para saber se realmente nós temos sido fiéis a Ele. Deus, de tempos em tempos, sempre vai testar a sua igreja. Ele sempre vai testar a nossa fidelidade para com Ele, se estamos ou não traindo com outros deuses no nosso coração. Sempre o adultério acontece oculto, nunca às claras. Sempre escondido, para que ninguém veja e seja convertado. Mas diante dos olhos do Senhor não é possível esconder a traição contra Ele. Deus tem ciúmes do seu povo, Deus trata o seu povo como marido e uma esposa, e Ele tem ciúmes da sua esposa. A terceira aplicação é que a amargura no coração é sinal de traição. É um terrível sinal de que você está desejando satisfazer o seu coração com ídolos fabricados nele. Você não se alegra mais em obedecer a Deus.
Você tem obedecido a Deus como que por obrigação, por mera conveniência do seu coração, e até mesmo os que obedecem à palavra do Senhor, ou obedecem às ordenanças do Senhor, por conveniência e medo de ser punido, medo de ser humilhado em público, envergonhado com os seus pecados. Então, para evitar ser punido, para evitar o castigo, para evitar a disciplina eclesiástica, para evitar qualquer coisa que lhe traga alguma vergonha ou escândalo, você então fica obedecendo ao Senhor apenas por essa mera obrigação, ou conveniência, ou medo. Você tem acatado as ordens do Senhor apenas por obrigação. Você tem acatado ou obedecido a Deus contrariado no seu coração. Então, quero que você saiba que Ele vai te colocar diante de águas amargas para testar e revelar o seu coração cheio de rebeldia, de amargura. Muitas vezes Deus vai testar com águas amargas o seu coração, com sermões semanais do seu pastor e dos seus presbíteros. E nem sempre você vai ouvir palavras doces dos sermões que Deus quer por meio dos seus ministros e presbíteros. Muitas vezes será necessário que ouçamos palavras amargas, duras, difíceis, para que o nosso coração se revele diante de Deus e sejamos curados por Ele. Remédios amargos são os mais eficazes. A quarta aplicação é que somente Deus, pelo seu poder e pela sua obra sobrenatural, somente pela graça dele, pode te livrar de beber das águas amargas do mar. Lembre-se que todo aquele que comete infidelidade a Deus ou contra Deus, ele será testado, julgado diante da possibilidade de beber águas amargas, águas amaldiçoantes. Contudo, mesmo que Deus te coloque em meio ao julgamento, diante de águas amargas, em que você esteja na iminência de bebê-las, ainda assim Ele é um Deus também que pode te livrar de beber essas águas amargas, amaldiçoantes da sua vida. Ele pode te livrar delas se você se arrepender da sua rebeldia, se você se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, da sua falta de comportamento. Somente Deus pode te curar da sua amargura de alma antes que ela mesma te mate, um dia após o outro, uma semana após a outra. E lentamente você vai sendo levado para uma fonte de águas amargas, em que corre o risco de ser, uma vez por todas, consumido pela ira do Senhor. Eu acho que não precisamos chegar nesse ponto. Não nos permite chegar a esse ponto. Quanto antes, corra à presença do Senhor e clame a Ele, peça que Ele te cure da sua amargura de alma. A quinta e última aplicação. Moisés, temos um exemplo de um pastor ideal, um pastor exemplar. Moisés, apesar de ter sido um exemplo de um pastor, um intercessor diante de Deus e do povo, ele não era perfeito no exercício do seu ofício. Nos primeiros momentos, ele tem paciência. Nas primeiras murmurações, ele se controla. Mas aquilo que era uma virtude dele, tornou-se também sua maior fraqueza. Números mostra isso claramente. Quando a gente chega em Números capítulo 11 e 12. Depois de algumas murmurações do povo de Israel que eram constantes, que a murmuração se tornou um problema ao povo de Israel. O próprio Moisés murmura contra Deus. O
próprio Moisés, ele vai chegar diante do Senhor, após o povo ter murmurado contra ele, Arão, e ele mesmo vai dizer ao Senhor: me mate, porque eu não suporto mais isso. Esse povo que tu me deste para guiar, para liderar, o que ele está fazendo? Está cometendo o mesmo pecado do pai, o primeiro pai dele, quando Adão disse para o Senhor: é a mulher que tu me deste. Ali tem um marido pedindo divórcio da esposa diante de Deus no jardim do Éden. E aqui nós temos um pastor pedindo: me mate. Ele nem pediu isso, ele falou: me mate. Não suporto mais isso não. Moisés, apesar das suas falhas, Moisés tipifica Cristo como o perfeito pastor e intercessor no seu povo, porque o único perfeito pastor, o exemplar pastor do seu povo é aquele que jamais vai perder a paciência do seu povo. Jamais. Olha Hebreus capítulo 5, verso 5 a 10. Ele diz: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, está citando os Salmos: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do Senhor. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Deus. Este é o nosso perfeito pastor. Este é aquele que incansavelmente intercede por nós. Não mencionei pela manhã, mas a expressão destra nos remete exatamente a essa mesma imagem que nós temos nessa quinta aplicação. Quando fala que a destra de Deus salvou o seu povo, que a destra de Deus livrou o seu povo da morte. A destra sempre nos aponta à direita de Deus Pai, porque à direita de Deus Pai está aquele que intercede incessantemente por nós. Ele não se cansa de orar por nós, ele não se cansa de falar por nós, porque, meus irmãos, todas aquelas palavras do nosso Senhor Jesus ao nosso Deus, mesmo ali no último instante em que estava para morrer, a sua última oração ao seu Pai foi: Pai, nas tuas mãos, entrega o meu espírito. Aquela oração do Senhor Jesus não é para dizer que já estava acabado, mas não apenas para dizer que consumou-se, eu completei o que eu tinha que fazer. Não, ele diz aquilo também de forma intercessória, porque esta oração do nosso Senhor Jesus ecoa como intercessão em favor daqueles crentes que, em vez de morrerem com a mesma disposição de alma que Jesus entregou a sua vida por nós, eles têm medo da morte. Muitos de nós vão passar pela morte física com grandes temores no coração, com intensos temores e medos no seu coração por causa da morte, e não vão ter condições de sequer clamar e orar e dizer ao Senhor: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa expressão ela é demonstração de aceitação da vontade de Deus, e nós não gostamos, não aceitamos a vontade de Deus, nem mesmo na hora de morrer. E para que nem na hora da nossa morte desobedeçamos o Senhor e sejamos rejeitados por Ele, naquele último instante, quem vai falar por nós é o Senhor Jesus. Ele vai orar por nós, e Ele vai dizer: nas tuas mãos entrego por aquele por quem morri. A cada crente piedoso que morre apesar dos seus pecados, e mais, a cada crente que morre em pecado, mas salvo pela graça de Deus,
O Senhor constantemente está intercedendo por ele, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o espírito daquele por quem eu morri e que o Senhor elegeu. Por fim, volte para ele. Você não tem mais desejo de vir à igreja? Não sente mais desejo de comungar com seus irmãos para descansar a alma nas dificuldades amargas da sua vida? Eu quero te dizer que, em primeiro lugar, isso é um reflexo de um simples diagnóstico do seu coração. O problema não está no pastor dessa igreja. O problema não está no conselho da igreja. O problema não está na dinâmica de vida dessa igreja. Ainda que ela tenha os seus pecados, ainda que ela tenha os seus defeitos, mas isso é um problema seu coração. Todo igreja tem problema, toda igreja tem defeito, toda igreja tem dificuldades, toda igreja é como o povo de Israel. É possível. Há uma grande chance de que você esteja amargurado com Deus no seu coração, porque você não aceita que Deus te teste. Você não admite que Deus te coloque em provas difíceis. Mas aí você murmura contra o pastor, você murmura contra o conselho, você acha alguma forma de reclamar contra a sua igreja, de reclamar contra os membros e os irmãos da sua igreja. Você não está murmurando contra eles, você está murmurando contra Deus. Você não aceita a vontade de Deus na sua vida. Eu quero que você preste atenção na forma como você desabafa os seus problemas. Fique atento, preste bem atenção nas suas reclamações, mesmo quando elas até tenham a razão de ser, ainda que você esteja certo, ainda que você sofra alguma injustiça. Você vai ver o quanto você tem murmurado contra Deus. Atente-se às suas murmurações e você vai ver quais são os ídolos de que você sente tanta falta no seu coração com Deus. Esses testes difíceis, tira esses ídolos do seu coração. Você os perde. Crise financeira, falta de emprego, problemas familiares, as suas enfermidades, tudo isso não são justificativas para que você se desligue do corpo de Cristo, que você despreze esse oásis chamado igreja e o dia do Senhor, que Deus te proporciona semanalmente para você descansar e refrigerar sua alma. Não foi Deus